E aí galera, seja bem-vindo a esse nosso curso de Segurança da Informação. Nós hoje vamos falar sobre segurança em redes. Como objetivo, vamos identificar o que é uma rede privada virtual, alguns protocolos de segurança, quais são os tipos de sondagem para ataques, o que é um firewall, como ele funciona, o que é os gateways, falando um pouquinho do proxy, falar do Intrusion Detection System, que é uma maneira de defesa. A bibliografia utilizada neste curso é o livro de Segurança da Informação Descomplicada, de Sócrates Arantes Teixeira Filho. E Fundamentos de Segurança da Informação, com base na ISO 27001 e na ISO 27002, de Hans Bars e Kels Hülsenberg. A segurança em redes é o ramo específico da segurança da informação que fornece técnica para salvaguardar as informações no âmbito de redes de computadores. A segurança em redes compreende o fornecimento dos seguintes serviços: confidencialidade da comunicação, autenticidade da comunicação, integridade das informações, disponibilidade dos serviços e informações e o controle de acesso. Antes de entrarmos na matéria, vamos fazer uma revisão do funcionamento do protocolo TCP/IP. Em comparação com o nível OSI, pode-se dizer que a camada 1, host de rede ou enlace, desempenha as informações da camada 1 e 2 do referido modelo. A camada 2 de interredes ou redes cumpre as funções da camada 3 de redes. A camada 3 de transporte desempenha as funções da camada 4 transporte. E a camada 4 aplicação realiza as funções da camada 5, 6 e 7. Estamos comparando o modelo TCP/IP ou internet com o modelo OSI. Então, o modelo TCP está aí mostrado aí nesse quadrinho. A aplicação compara com o OSI com o modelo, o nível 7, 6 e 5 da apresentação. No modelo TCP/IP, no quadrinho está aí 3, transporte, com 4 de transporte, transmissão dos dados fim a fim. Interredes do TCP/IP equivale a redes, roteamento e endereçamento fim a fim. E o host de redes do modelo TCP/IP, que é o nível 1, enlace, equivale ao enlace e à nível física do modelo OSI. Nós podemos tratar a segurança de redes nos vários níveis de suas camadas, falando do TCP/IP. Então, na camada de aplicação, posso trabalhar com o protocolo SSH. Na camada de transporte, com SSL/TLS, na camada de redes com IPsec e na camada de enlace com o PPTP e o L2TP. Nós vamos ver algum desses protocolos durante este curso. Uma rede privada virtual, Virtual Private Network (VPN), é uma rede de comunicação privada que normalmente utiliza um protocolo específico e é utilizado por uma ou mais empresas que precisam fazer uma comunicação através de uma rede pública. O tráfego dos dados da VPN é levado pela rede pública utilizando protocolos de criptografia por tunelamento que fornecem a confidencialidade, autenticidade e integridade das comunicações requeridas. Quando adequadamente implementados, estes protocolos podem assegurar comunicações seguras através de redes inseguras. O protocolo PPTP é um protocolo da camada de enlace, ou seja, da camada 1. É responsável por realizar o tunelamento das informações nas conexões ponto a ponto, com a função de estabelecer VPNs. Ele é um protocolo obsoleto, mas ainda muito utilizado nas versões Microsoft Windows e no Linux, por ser o primeiro protocolo VPN disponível. O PPTP
PPTP acabou sendo utilizado pelo L2TP, que tem funcionamento semelhante, mas com atuação em roteadores. Tanto o PPTP como o L2TP não fornecem confidencialidade das informações, dependendo de outros protocolos seguros para este fim. Exigem que todos os hosts que fazem o caminho do VPN sejam compatíveis com esse protocolo. O IP Security Protocol, IPsec, é uma extensão do protocolo IP que tem por objetivo de fornecer privacidade do usuário, integridade dos dados e autenticidade das informações, quando se transferem informações através de redes IP pela internet. Ele fornece serviços de segurança como autenticação, integridade, confidencialidade e controle de acesso, e trabalha de dois modos de funcionamento distintos. No modo transporte, somente a mensagem payload é criptografada, mantendo-se o cabeçalho do IP intacto. O modo transporte é usado apenas para a comunicação de host a host. Modo de tunelamento. O modo de tunelamento, o pacote IP original é criptografado por inteiro. Deve assim encapsular um novo pacote IP para distribuí-lo. O tunelamento é usado para comunicações de rede a rede, túneis seguros entre roteadores, ou comunicações de host a rede ou de host a host sobre a internet. Ele tem como vantagem ser mais seguro que o modo de transporte, pois não deixa os IPs originais da conexão em aberto. Em contrapartida, ele tem menor flexibilidade. Para a implementação desses modos, o IPsec trabalha com o conceito de associações de segurança, Security Associations, que são conexões unidirecionais com os parâmetros de segurança utilizados por um host. Uma Security Association é identificada por três dimensões: um índice de parâmetro de segurança, SPI, o endereço IP destino, um identificador do cabeçalho de segurança, e antes que dois nós possam usar o IPsec, é necessário que eles estabeleçam associações de segurança entre si, ou seja, uma Security Association para cada direção de comunicação. Para o estabelecimento da SA, o IPsec utiliza protocolos Internet Key Exchange, que é baseado no algoritmo de troca de chaves de Phil-Hellman. O Internet Key Exchange é um protocolo da camada de aplicação, que utiliza o datagrama de transporte UDP e que tem a porta 500 como padrão. O IPsec define dois tipos de cabeçalhos de segurança distintos: o cabeçalho de autenticação e o cabeçalho de header da autenticação. O cabeçalho de autenticidade, o Authentication Header, ou H, vamos dizer assim, o H é adicionado aos dados do pacote IP, de forma a garantir a autenticidade de sua origem e permitir que sua modificação seja descoberta, garantindo também a integridade da mensagem. Entretanto, ele não garante a confiabilidade dos dados. Este protocolo trabalha na camada 2, na camada de redes do TCP/IP. Existem mais detalhes sobre esse protocolo, mas não é objeto deste curso. Tem-se ainda os protocolos da camada 3, protocolo da camada de transporte do TCP/IP. O Transport Layer Security, ou TLS, e o seu predecessor, Security Sockets Layer, SSL, são protocolos criptografados que provêm comunicação segura na internet para serviços da camada de aplicação do TCP/IP, camada 4. Há algumas pequenas diferenças entre o SSLA 3.0 e o TLS
1.0, mas o funcionamento desses protocolos é substancialmente o mesmo. O protocolo SSL provê a privacidade e a integridade de dados entre as duas aplicações que estejam se comunicando pela internet. Isto ocorre através da autenticidade das partes envolvidas e da criptografia dos dados transmitidos entre as partes. A autenticidade no SSL normalmente é unilateral e opcional, de forma que apenas o servidor é autenticado, permanecendo o cliente não identificado. Entretanto, o protocolo permite a autenticação bilateral entre os hostes. Como característica da camada de transporte, as comunicações entre os hostes no SSL são fim a fim, e cada conexão está relacionada ao estabelecimento de uma seção de segurança que envolve 3 fases. 1. A negociação pelos algoritmos a serem utilizados. 2. A troca de chaves de comunicação e autenticação dos pares. 3. A criptografia e autenticação das mensagens. As seções do SSL são stateful, ou seja, elas guardam informações sobre o estado atual da conexão de forma a impedir que algum atacante as capture. Existem várias informações, vários parâmetros: identificador da seção, certificado de comunicação, o método de compressão, quais são os algoritmos de criptografia, o segredo da base para gerar as chaves de seção, etc. Além das seções, o SSL guarda os parâmetros sobre a conexão. O cliente e o servidor possuem cada um como parâmetros: o MAC Secret, ou seja, o segredo para a autenticação das mensagens, a chave para cifração das mensagens enviadas, vetores de inicialização usados na cifração, sequência de números na transmissão, etc. O SSL e o TLC utilizam o protocolo Handshake, que funciona da seguinte maneira: 1. O cliente se conecta com o servidor SSL solicitando uma conexão segura e apresenta uma lista de algoritmos de cifração e a hash suportados. O servidor verifica os algoritmos que ele suporta na lista, escolhe o algoritmo mais forte e notifica o cliente. Aí o servidor se identifica como cliente enviando seu certificado digital. O cliente pode se conectar à AC do servidor para confirmar a autenticidade do certificado, tomando cuidado que só o cliente é que manda a mensagem informando quais são os algoritmos que ele suporta. Para a troca de chaves e autenticação de pares durante o estabelecimento da sessão, geralmente o SSL utiliza algoritmos de criptografia assimétrica. Após o estabelecimento da sessão, são usados algoritmos de criptografia simétrica para troca de mensagens. Os protocolos da camada de aplicação do TCP/IP na camada 4, nós temos o Secret Shell, SSH. O SSH é um protocolo de redes da camada de aplicação que permite a conexão com outro computador na rede, de forma a executar comandos de uma unidade remota. Possui as mesmas funcionalidades do Telnet, com a vantagem da conexão entre o cliente e o servidor de forma criptografada. O SSH cria um terminal remoto virtual utilizando o Telnet, combinando com protocolos seguros, como o SSL ou o TLS. Em seguida é criada uma seção do protocolo PP, Point to Point Protocol, para fazer a comunicação dos pacotes IP iguais. Uma de suas mais utilizadas aplicações é o chamado tunneling, que oferece a capacidade de redirecionar pacotes de dados relativos a uma porta para outra. O processo se caracteriza por duas máquinas ligadas ao mesmo servidor SSH, que faz o redirecionamento das requisições do computador que está sob o mesmo firewall. Por exemplo, se alguém se encontra dentro de uma instituição cuja conexão à internet é protegida por um firewall que bloqueia determinadas portas de conexão, não será possível, por exemplo,
acessar e-mails via POP3, o qual utiliza a porta 110, nem enviá-los via SMTP, pela porta 25. As duas portas que normalmente permanecem abertas são 80 para o HTTP e 443 para o HTTPS. O usuário pode enviar ao servidor que usa o SSL um pedido de acesso ao servidor POP3 pela porta 443 do HTTPS. E esse codifica a informação e a retorna ao usuário por meio da mesma porta. Sendo assim, o usuário tem acesso a toda a informação que necessita. Essa prática não é ilegal, como o fluxo de conteúdo esteja de acordo com as normas da instituição. Como vantagem, o SSH é simples de ser implementado e oferece flexibilidade quanto à transmissão das informações devido ao tunelamento. Entretanto, o desempenho da conexão é menor devido à sobrecarga de informações nos pacotes transmitidos. Um invasor ou um atacante, antes de fazer um ataque de rede, ele pode fazer vários tipos de sondagem de maneira a obter informações sobre a vulnerabilidade e selecionar as ferramentas do ataque. Entre os tipos de sondagens de redes, o atacante pode fazer as seguintes. Primeiro, uma varredura de portas. O objetivo é achar as portas TCP e UDP ativas para entrar em uma rede privada. Outro tipo é a análise dos pacotes, sniffing. A gente pode fazer isso com a ajuda de um software. Faça a varredura dos datagramas, como o ICMP ou ARP, para identificar o status da conexão, quais os IPs das máquinas, entre outras. A identificação dos sistemas operacionais, Stack Fingerprint. Cada sistema operacional formata os pacotes TCP e IP com alguma característica que podem determinar qual é o sistema operacional do computador que emitiu o pacote. Existem diversas maneiras de se fazer uma varredura de portas. Os métodos mais conhecidos são TCP com o flag SYN ativado, ou seja, o TCP SYN, né? O atacante manda um TCP SYN para o host da vítima e ela, se a porta aberta, devolve o TCP e SYN com ACK, né? E um TCP com RST, se a porta estiver fechada. Eu posso também usar o UDP, o protocolo UDP, né? O formato UDP. Se eu mandar um UDP para o host da vítima, se a porta estiver aberta, não vem resposta. Se a porta estiver fechada, vem um ICMP de retorno. Posso fazer ainda com o protocolo do ICMP, né? Aliás, a nossa figura aqui está mostrando exatamente esse protocolo. Então eu mando um ICP request, quer dizer, um ping, não é isso? E ele volta, o ICP echo, se a porta estiver aberta. Se a porta estiver fechada, não volta a resposta. Pode-se fazer ainda o TCP com flag FNI ativado, é o TCP modo stash, né? Eu envio um TCP FIN para o host da vítima. Se a porta estiver fechada, ele volta um TCP RST. Se a porta provavelmente estiver aberta, não tenho resposta. Ou um TCP com flag FIN ou URL e push ativados, né? Então, se eu mandar esse TCP FIN/URG/push para o host da vítima, se a porta estiver aberta, não volta a resposta. Se a porta estiver fechada, eu vou receber uma resposta TCP RST. Eu posso ainda fazer um TCP sem nenhum flag ativado. É o TCP no scan. Então eu mando o TCP sem flag para o host da vítima.
Se a porta estiver aberta, eu não vou ter resposta desse protocolo. Se eu receber um retorno de um TCP/RST, é porque a porta está fechada. Muitas vezes, a gente pode, com o objetivo de dificultar a detecção na varredura de portas, os pacotes IP podem vir fragmentados. No protocolo IP, quando os pacotes são fragmentados, a montagem deles só ocorre no destino, de forma que os firewalls, processes, IDS e outros dispositivos não sejam capazes de verificar o pacote enquanto não receber todos os fragmentos. O firewall é um dispositivo de uma rede de computadores que tem como objetivos regular o tráfego de dados entre uma rede local e a rede externa não confiável por meio da introdução de filtros para os pacotes ou aplicações e impedir a transmissão ou recepção de acessos nocivos não autorizados dentro de uma rede local. Os firewalls são implementados, em regra, em dispositivos que fazem a separação da rede interna e externa, chamados de estação guardiãs, ou bastion holds. Quando um bastion hold cai, a conexão entre as redes interna e externa para de funcionar. Os firewalls podem ser utilizados na implementação do conceito de defesa em profundidade. Neste conceito são definidos perímetros de segurança em camadas. As camadas mais externas têm menores restrições de segurança, enquanto que as camadas mais internas possuem maiores restrições. Para que uma camada mais externa possa acessar imediatamente a mais interna, ela deve passar por um único ponto de acesso entre as duas camadas. Desta forma, há um maior controle dos acessos à rede, pois o acesso às camadas internas deve ser precedidas do acesso das camadas anteriores, e a alocação dos mecanismos de segurança podem ser escalonados de acordo com a necessidade de proteção dos ativos. Os firewalls podem ser classificados em dois tipos: firewall stateless, filtros de pacotes, ou firewall stateful, firewall de estado de sessão. O firewall do tipo de pacotes, o firewall stateless, os filtros de pacotes analisam cada um dos pacotes à medida em que são transmitidos, verificando exclusivamente as informações da camada de enlace, camada 1 do TCP/IP, e de redes da camada 2 do TCP/IP, sem fazer análise das camadas superiores. As regras são formadas indicando os endereços de rede, de origem ou destino, e as portas TCP/IP envolvidas na conexão, por meio de listas de acesso, Access List. Vantagens: a análise de pacotes é rápida e não causa um atraso na retransmissão dos pacotes, diminui o delay. Além disso, a situação desse tipo de firewall é completamente transparente para a rede, de forma que nem o atacante, nem os hosts da rede saibam o seu endereço de IP. A desvantagem é que são sistemas stateless, ou seja, não há controle de estado do pacote, o que permite que os atacantes possam produzir pacotes modificados com endereço de IP falsificado, IP spoofing. Fora da conexão ou ainda para colocados no meio de uma sessão válida, são tentativas de fazer o ataque man in the middle. O firewall é do tipo bridge quando ele liga redes com tipos de enlace diferentes. Por exemplo, a rede local usa ATM e a rede externa Ethernet. Elas atuam convertendo apenas a camada de enlace, sem alterar as demais camadas. Firewall stateful, o firewall de estado de sessão,
analisam os pacotes e guardam o estado de cada conexão de maneira que seja possível identificar e fazer uma previsão das respostas legítimas, de forma que pode-se impedir o tráfego de pacotes ilegítimos. A verificação dos pacotes engloba as camadas de enlace, rede, ou seja, camada 1 e 2, e pode englobar camadas de transporte, camadas 3 do TCP/IP. Como vantagem, ele oferece maior segurança que os filtros de pacote, pois guardam o estado da conexão TCP/IP. A atuação desse tipo de firewall também pode ser transparente para a rede, de forma que nem o atacante nem os hosts da rede saibam seu endereço de IP. E como desvantagem, eles necessitam de mais recursos para o processamento das informações e aumentam o delay na retransmissão dos pacotes. Deve-se tomar cuidado quando se fala de firewall. Por se falar em firewall em sentido amplo, como dispositivos que fazem a separação entre duas redes, e pode-se falar em um firewall no sentido restrito, como filtro de pacotes e de conexão TCP/IP. Prestem bastante atenção, pois quando se fala no sentido de firewall sem nenhuma ou outra informação adicional, se considera o sentido estrito, ou seja, os firewalls não fazem análise de conteúdo das camadas de aplicação. Isso fica a cargo de dispositivos dentro dos gateways, nos proxies e nos IDS. Em muitos sistemas de firewall proprietários, a definição das regras dos softwares do firewall é realizada por meio de um conjunto de comandos lineares nos arquivos de configuração. As regras do firewall variam de software para software, mas têm uma sintaxe parecida. Normalmente, eu tenho comando de bloqueio ou liberação, seguido do protocolo, o endereço do IP origem, a porta do TCP origem, o endereço IP de destino e a porta TCP de destino e uma opção, né? Ou eu posso ter um comando de bloqueio ou liberação, o protocolo, o endereço IP origem, o endereço IP destino, a porta TCP/IP e a opção EQUI. Então, no exemplo, nós temos ali, a opção EQUI libera o tráfego nos dois sentidos. Aí no exemplo, allow TCP from N80 to N80. Eu estou permitindo todo o TCP da porta 80 para a porta 80. E no de baixo, eu estou DN IP from N to N, ou seja, está se restringindo a entrada IP. Os gateways de aplicação, os proxies, por exemplo, são uma espécie de firewall que trabalham como intermediários entre as requisições dos hosts da rede e a resposta dos servidores externos. Ele recebe as requisições internas e faz um novo pedido sob sua responsabilidade para o servidor destino. A resposta para o pedido é recebida pelo mesmo proxy e analisada antes de ser entregue para o solicitante original. A vantagem é que o endereço de IP das requisições internas é alterado para o endereço do gateway de aplicação. Desta forma, há um mascaramento da rede interna, de forma que os endereços IPs dos hosts requisitantes não sejam divulgados na rede externa. O proxy pode ser configurado para servir como um cache, proxy cache, com relação a requisições repetidas, ou seja, as respostas a requisições que são armazenadas. E caso haja alguma requisição que já tenha sido encaminhada a um servidor externo recente, ele simplesmente responde com a resposta da requisição anterior, se passando pelo servidor.
Desta forma, há uma diminuição do tráfego para fora da rede local e, consequentemente, um melhor desempenho. Agora, a desvantagem é que o endereço IP do proxy fica exposto, podendo ser vulnerável a ataques de negação de serviço. O proxy reverso é um proxy que funciona no lado do servidor, funcionando como um intermediário entre o servidor e a rede externa. A grande diferença entre o proxy normal e o proxy reverso é que o primeiro se localiza na rede local e o segundo fica do lado do servidor. Desta forma, as requisições são encaminhadas ao proxy reverso, que as repassa ao servidor de aplicação. A vantagem desse tipo de proxy é que nós adicionamos uma camada de segurança, uma vez que todas as requisições da rede externa, antes de serem repassadas ao servidor, devem ser obrigatoriamente analisadas pelo proxy. E há um mascaramento da rede interna dos servidores, de forma que os endereços IP dos servidores não sejam divulgados. O proxy reverso aumenta o desempenho do servidor, porque ele funciona como um cache, um proxy cache, com relação às requisições repetidas. Desta forma, as respostas às requisições são armazenadas e, caso haja alguma que já tenha sido encaminhada para o servidor de sua rede recentemente, ele simplesmente responde com a resposta da requisição anterior, se passando pelo servidor. Como desvantagem, assim como o proxy comum, o endereço IP do proxy reverso fica exposto e isso cria uma vulnerabilidade. Eu posso ter ataques de negação de serviço. Existe uma função desempenhada pelo gateway da rede com o objetivo de fazer traduções de endereço de uma rede interna para uma rede externa. É o Network Address Translation, NAT. O NAT é muito utilizado atualmente devido ao crescimento explosivo da internet, o que provoca o esgotamento do número de endereços IP na versão 4. A saída é definir um esquema de endereçamento para que a rede interna utilize 3 faixas de endereço disponibilizadas: 10.0.0.0.0.8 e 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16 e usar um Bastion Holds para fazer a tradução dos pacotes IP entre as duas redes. Nós não vamos trabalhar isso aqui, mas vocês já ficam sabendo que existe essa possibilidade. Uma outra técnica usada em segurança da informação é a DMZ, ou seja, uma zona delimitada, né? DMZ. É uma pequena rede situada entre a rede confiável ou a rede não confiável, geralmente uma rede local e a internet. A função de uma DMZ é manter todos os serviços que possuem acesso externo, tais como servidores HTTP, FTP e e-mail e outros, separados da rede local, de forma a limitar o potencial dano em caso de comprometimento de algum dos serviços por um ataque. Para isso, os computadores presentes em uma DMZ não devem permitir o acesso à rede local. A gravura está mostrando como é que é feita a configuração do firewall. Ela pode ser feita de 2 formas. A configuração é realizada através do uso de equipamentos de firewall que vão realizar o controle de acesso entre a rede local, a internet e a DMZ. As 2 configurações mais comuns são usar um único firewall para separação em controle da rede interna da DMZ e da internet. Vocês veem aí no lado esquerdo da gravura. Nesse caso, o próprio firewall se torna um ponto único de falha,
de forma que o acesso de toda a rede seja comprometido em caso de queda. Na outra forma, que vocês veem aí à direita, o uso de firewall é feito com são dois firewalls, né? Eu uso os dois firewalls, um para separação da rede local e ADMZ, a gente chama isso de back-end firewall, e o outro para a separação dessa rede e da internet, a gente chama de front-end firewall. Nesta configuração, uma falha no firewall back-end só compromete o acesso da rede local, não afetando o funcionamento dos servidores da DMZ para a internet. Uma falha no firewall front-end prejudica o acesso à internet, mas não interrompe a conexão entre a rede interna e a DMZ. Recomenda-se que o firewall front-end tenha capacidade de processamento maior que o firewall de back-end. Os sistemas de detecção de intrusos, IDS, são sistemas que fazem a análise das atividades de uma rede com o objetivo de descobrir e alertar os seus administradores sobre atividades não apropriadas, nocivas ou anômalas. Elas são capazes de verificar o conteúdo das camadas superiores do TCP/IP e procura padrões, ou seja, assinaturas que indiquem uma tentativa de ataque. Em relação ao escopo do exame do IDS, eles podem ser classificados como uma network baseada em IDS, NIDS, opera analisando o fluxo de uma rede local, ou um host based IDS, o HIDS, opera analisando o fluxo de informações que passa de um host específico em que esteja instalado um gateway, por exemplo. Quanto à técnica de detecção, o IDS pode ser classificado como baseados em assinatura, quando ele analisa quando ele analisa os pacotes tomando como base a assinatura de ataques já conhecidos, e baseados em anomalias estatísticas, são regras heurísticas que, nesse caso, se analisa o comportamento do tráfego da rede com base no seu funcionamento normal, apontando situações anormais que possam representar um ataque. Já em relação ao tipo de reação, os IDS podem ser classificados como passivos, quando eles fazem a análise das informações recebidas sem interferir no funcionamento da rede, comunicando os administradores em caso de alerta. E podem ser reativos, também são chamados de Intrusion Prevention Systems, IPS, pois além de emitir o alerta, podem tomar contramedidas, como resetar conexões suspeitas e fazer reprogramações no firewalls de acordo com a situação detectada. Os IDS, em geral, são montados de acordo com o modelo CIDF, Common Intrusion Detection Framework, que faz a definição de seus componentes, como mostrado na figurinha que vocês veem aí, em que eu tenho aí um rebox que fornece as informações sobre os eventos para o meio do sistema, né? São sensores. O A-Box, que analisa os dados enviados pelo gerador de eventos. O D-Box é um módulo que define os meios de armazenamento usados para guardar as informações, né, logs de segurança. E o C-Box definem as contramedidas a serem tomadas no caso de ser submetido a um ataque. Normalmente, os NIDS devem ser ligados a um dispositivo que tenha acesso a toda a comunicação da rede. Em uma rede ligada por hubs, não é necessário nenhum tratamento adicional. Entretanto, quando se utiliza switches que
fazem a comutação dos pacotes de forma que o tráfego é comutado diretamente entre as duas portas, deve-se separar uma porta específica no switch para o ITS e utilizar o espelhamento de porta Port Mirroring de forma a repassar todo o conteúdo das demais portas para aquela em que o NIT está ligado. O grande problema do IDS, em geral, é que, ao contrário dos firewalls, eles são sistemas failover, ou seja, em caso de falha no IDS, a rede continua funcionando normalmente, pois eles não fazem a filtragem dos pacotes. Além disso, são vulneráveis a técnicas que dificultem a detecção de um ataque. Vamos destacar aqui que existem algumas técnicas que têm como objetivo de burlar o funcionamento do IDS. Essas técnicas vão desde a simples evasão até a negação de serviço, Denial of Service, DOS, de um IDS. Nós não vamos tratar dessas técnicas neste curso. Com isso, nós terminamos o escopo desta aula. O assunto é bastante amplo e deixamos aqui o aviso que isto foi uma introdução. Bem, se você gostou dessa aula, fale com seus amigos, recomende para os seus alunos e se inscreva no canal. Até a próxima aula.